Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando tiverem a ver isto. Hoje vamos falar sobre, até certo ponto, alguns processos de luto ou algumas perspectivas, ou uma perspectiva, se calhar até acaba por ser uma ah, grande perspectiva em relação ao luto e ao processo de luto e também a encarar mudanças, ok? Através de uma perspectiva, creio eu, bastante mais positiva, quiçá otimista e não tão realista quanto isso, mas que, contanto que tenhamos uma boa relação com essa tal perspectiva e consigamos utilizá-la bem, ou pelo menos bem o suficiente, mesmo que seja mais otimista que realista, acaba por ter essa característica acaba por ser uma das valências da perspectiva. E acho que vai fazer mais sentido à medida que for falando. A nível de introdução, compreendo que não só seja vago, mas também parece que não estou a explicar muito. Falei muito, mas disse pouco. Mas com o decorrer do vídeo, espero que vos consiga convencer e passar melhor a mensagem. E portanto, without further. Como é que é? Without further ado, bora lá. Bem, então, processos de luto. São processos que nós fazemos, se calhar, muitas mais vezes que o que temos noção sobre. E é normal, porque alguns processos de luto. Alguns processos de luto são de facto quase que instantâneos ou tão rápidos que acabam por ser bastante diferentes de alguns outros processos de luto, principalmente processos de luto mais platónicos, ok? Como, por exemplo, a morte de uma pessoa que nos é próxima, ok? A morte de uma relação, diga-se assim de passagem, por exemplo, um desgosto amoroso ou uma amizade que deixou de existir, a morte, estava a dizer, de uma pessoa, por exemplo, de animais de estimação também. Tudo isto acabam por ser processos de luto normalmente mais demorados e vou tentar se calhar explicar ou dar os meus 50 cent em relação ao assunto e creio que, pronto, ajudará também a fazer um bocado da ponte entre os processos de luto mais simples e os processos de luto mais complicados e de que forma é que esta abordagem acaba por tornar ambos os processos mais toleráveis e de certo modo até mais nós sentimos mais livres à medida que o processo vai decorrendo, ok? Que por vezes o que acontece é que durante o processo de luto ficamos imensamente presos às emoções e às sensações que estamos a sentir mediante a fase na qual estamos, ok? E acho que aquela tal espécie de debunk a nível do processo de luto, que acho que, salvo erro, envolvia negação, negociação, que acabava na aceitação, confesso que não sei qual é que é a última parte, pelo menos não tenho, não tenho em mente no momento, é uma excelente forma de abordar, é tão mal dizer isto por dizer que não sei, mas não me está a vir à cabeça, confesso. Mas sei que sim, é uma excelente forma de desconstruir o processo de luto. Eu acredito que esta abordagem acabe por, se calhar, dar um bocado mais insight em que fase é que estamos, ou porque eu acredito que seja um processo iterativo, às vezes chegamos à aceitação, mas depois reparamos que afinal não foi bem a aceitação e damos por nós numa outra fase e não sei o que mais, tornando os processos, pronto, demorados, mas acho que sim, que é uma excelente forma de desconstruir o processo de luto. No entanto, para dar muito mais cor a isto, vou falar de algumas histórias mais pessoais minhas e mais recentes e tentar explicar-vos como é que eu gradualmente fui abordando esse tal processo de luto e, acima de tudo, o processo de luto, creio eu, trata-se de um processo de mudança, ok? Uma mudança em processos de lutos mais duros, uma mudança mais radical, em processos de lutos mais tranquilos, uma mudança mais simples e, consequentemente, também mais tolerável. E, portanto, agora sim é que é without further ado, bora lá para a minha história. Então, eu, ano passado, decidi gravar um vídeo no final do ano para fazer uma espécie de resumo do ano, porque tinha tido algumas mudanças para mim bastante desagradáveis e não estava propriamente satisfeito com a minha vida na altura, embora desde o início do mês até ter gravado o vídeo, portanto no mês de dezembro, tenha sentido imensas mudanças boas e que sinto que ajudaram também, ou que iriam ajudar e ajudaram, guess what? Uau! Ajudaram a fazer o processo de luta demorar o meu tempo e a ultrapassar o que tinha de ultrapassar. Portanto, tive o meu primeiro grande desgosto amoroso e a relação acabou e não fui eu que quis que acabasse e acabei por nunca perceber o que é que tinha acontecido e estava bastante frustrado com a situação por ser um grande vazio para mim, mesmo a nível de pessoa, da cumplicidade e tudo isso que sentia da relação. 2, o meu cão tinha morrido pouco tempo antes.
3, estava a fazer planos para durante 2025, pelo menos durante o ano académico, estar a dar explicações num centro de explicações de uma pessoa que eu tinha e tenho imensa admiração por, e tiraram-me o tapete debaixo dos pés, disseram pá, para mim foi assim do nada, acredito que a verdade, tal como sempre, dá rastros e deixa pistas, mas eu não estava atento a elas e acabei por, pronto, ser apanhado desprevenido. E quarto, tinha acabado o curso, portanto, ou das duas uma, ou ia trabalhar ou ia estudar, como acabei por não me inscrever em qualquer nenhum outro tipo, seja de pós-graduação ou mestrado, sabia que iria trabalhar e estava cada vez mais a sentir a pressão durante, pá, meados do verão até ter arranjado emprego, e tudo isso, pá, basicamente estava com a cabeça a mil, a tentar resolver todos os problemas, e depois eram demasiados e eu acabava por estar a arrebentar pelas costuras, e decidi, olha bem, eu vou falar sobre isto, eu já sei que mesmo que seja exatamente o mesmo tema, pensar sobre o assunto, falar sobre o assunto e escrever sobre o assunto dão-nos perspectivas diferentes, e por vezes estas perspectivas diferentes possibilitam-nos construir novas perspectivas. E eu, pronto, ok, vou decidir falar sobre o assunto, e vou decidir também, para não ser um vídeo tão negativo, falar sobre as coisas boas também aconteceram, porque esse tal desgosto amoroso, esse tal tirar o tapete debaixo dos pés, o meu cão ter falecido, foram coisas que aconteceram a meio do ano, ok? Portanto, foi a primeira metade do ano fantástica, a segunda metade do ano não fantástica de todo. E, portanto, houve vários processos de luto demorados que foram decorrentes durante essa tal segunda metade do ano, e também durante este ano de agora. E o que eu vos posso dizer que a mim me ajudou, não estou a dizer que funciona para todos os processos de luto, ok? Mas sinto que me ajudou, e não me considero nem acima nem abaixo de ninguém, pelo menos em nível de potencial no que diz respeito a isto, não ter rótulos de quanto tempo é que é apropriado para fazer um processo de luto. Há outras pessoas que conseguem fazer em menos tempo, excelente para elas, desde que seja um bom processo de luto, que seja saudável, excelente para elas. Se demoram mais tempo, que demorem mais tempo, outra vez, mesmo que seja um processo de luto, aliás, contanto que seja um processo de luto excelente, que seja bem feito, demorem o tempo que tiverem de demorar. E não é estar a empurrar os problemas com a barriga, claro que não, porque isso também acaba por não ser um bom processo de luto, mas é reconhecerem que, ok, e eu tinha reconhecido logo na altura, curiosamente, mas ainda assim, levei com as ondas todas e com todo o impacto que elas trouxeram. Mas reparei logo desde o início que, desculpem-me o palavreado, foda-se, isto vai ser um processo demorado, não vai, Ricardo? E foi. Hoje posso dizer que sim, que foi. E ainda bem que foi, porque possibilitou imensas coisas maravilhosas, e culminando todas essas coisas maravilhosas numa só coisa, o facto de estar aqui é algo maravilhoso, e sinto-me bastante alegre em estar como estou e ser como sou, e ter passado por todas essas coisas, embora possa dizê-lo agora de uma posição privilegiada, em que não sinto todo o impacto, todas as más emoções, sensações e todas as coisas que tiveram de ser superadas, porque pronto, já passou. Já dizia a Elsa, salvo erro. Bem, o que eu decidi foi, ok, eu provavelmente estou bastante mais preocupado com aquilo que não devia estar preocupado, e não tão preocupado com aquilo que eu devia estar preocupado. E aquilo que eu devia estar preocupado, e de facto não estava, era a nível de autoestima, que eu achava que me estava a estimar bem e que estava a cuidar bem de mim, e de facto não estava. E estava mais preocupado em coisas que não devia estar preocupado, nomeadamente uma que era tal de meter rótulos, e o dois é de levar as coisas demasiado a peito, ok? Como se fosse o que tivesse a acontecer fosse direcionado a mim. E uma das coisas que eu sinto que desenvolvi, que já falei em vídeos mais recentes, mas também esta abordagem também só se tornou mais evidente, que a tenho e que eu uso também mais recentemente. Mas foi de simplesmente não levar as coisas a peito e perceber que os meus problemas não são assim tão especiais, ok? Para mim são, porque são os meus, e encaro-os com carinho e com fúria e com tristeza e com alegria quando tenho algum tipo de breakthrough. Encaro com tudo isso. Levo as emoções, aceito-as. Algumas, se calhar, tento ser egoísta, principalmente com as emoções mais positivas, e tento guardá-las, que às vezes acaba por ser algo mau. Outras acabo por também ser imaturo e tento não reconhecê-las, e o não reconhecê-las acaba por lhes dar mais voz, tal como disse num vídeo recentemente, e acaba por tornar os problemas, ou os sintomas dos problemas, também fazendo referência a um vídeo mais recente,
ainda mais notáveis, ainda mais difíceis de se lidar com. Enfim, é um processo que claramente precisa de ser afinado e tem de ser aplicado, mas que sinto que me ajudou imenso. Portanto, sim, não levar as coisas a peito e perceber que é isto que nós por vezes ignoramos imenso. Principalmente no que dizem mudanças. Isto acaba por ser processos de luto, se calhar não tão platónicos quanto isso, tirando a morte do cão, que para mim eu sinto que ele está num sítio, está no paraíso dos cães, diga-se assim, e portanto há de estar imensamente alegre. Se houver algum tipo de OGD e por algum motivo encontrar, excelente, tenho a certeza que nos vamos divertir. Se não nos encontrarmos, pelo menos também vou de consciência tranquila, porque sei que enquanto esteve comigo, divertiu-se, foi tratado com carinho e com amor. Portanto, para mim, é fantástico. E, utilizando estas conclusões, eu sei que também no que diz respeito às outras relações, nomeadamente ao namoro e também à que tinha com o centro de explicações, eu próprio, mesmo que do outro lado possa não ter sido percepcionado isso, eu sei que, pelo menos na altura, sempre achei que o que eu estava a fazer manifestava esses valores de amor, de carinho, de entreajuda, de cumplicidade, de estima para com o outro, neste caso com o outro também. E isso ninguém me pode tirar, ok? Felizmente tenho essa oportunidade e que se calhar acaba por facilitar imenso também o processo de luto. Mas é tal coisa, perceber que fiz na altura tudo o que podia ter feito, ou que achava que podia ter feito, para estar a aproveitar ao máximo e bem a situação, é um alívio enorme, ok? E por vezes esse alívio é o suficiente para deixarmos de sentir tanta pressão, tanto stress e começarmos a ver possíveis caminhos, possíveis abordagens que nos possam ajudar a resolver o problema em mãos. E eu não quero estar a prolongar muito o vídeo, mas sinto que foi muito disto tudo, tal, não levar os problemas a peito. Há uma outra coisa que eu quero dizer, mas sim, não levar os problemas a peito, reconhecer que mudanças, principalmente as mudanças boas, normalmente demoram tempo e é especialmente complicado quando estamos a ir de um sítio, de um ambiente desagradável para um ambiente, esperamos nós, agradável, pelo menos esse é o objetivo. São coisas que demoram tempo, ok? E nós não devemos de ser quem torna toda essa situação ainda mais complicada, principalmente porque nós também sabemos que não queremos complicar a situação. O que acontece é que por vezes é exatamente isso que nós fazemos. Portanto, não levar as coisas a peito, perceber que podemos estar errados e que caso estejamos errados, também na altura, quando fizemos aquilo que fizemos, por muito errado que possa ter sido, achámos que era o que era correto, que achámos que manifestava valores que nós temos e que também eles achávamos que eram corretos, ajuda a dar uma espécie de espaço para respirar e para tentar outra vez. Por muitas vezes é exatamente isso que nós precisamos. É de consistência, é de paciência e é de vontade. Continuar a tentar as vezes que forem necessárias, com abordagens diferentes, com little tweaks. Faz lembrar um bocado aquela frase que acho que atribuem ao Edison, acho que é Thomas Edison, de eu não falhei 2000 vezes, eu simplesmente arranjei 2000 maneiras, ou encontrei 2000 maneiras que não funcionam. E é muito isso. É duro. É. Mas é um processo. Ok? É literalmente isso. É um processo. É iterativo, vai continuando. Eventualmente vamos acabar o processo. Mas querer acelerá-lo por vezes e fazer por acelerá-lo por vezes é exatamente. Aliás, não é acelerá-lo. Querer que ele seja feito à pressa acaba por ser o que o torna bastante mais lento e também bastante mais doloroso. Ok, já estou. Eu só queria falar durante mais uns minutos. Bem, uma coisa que eu queria dizer, desculpem porque tenho que acabar, que só vou ter um minuto para dizer isto. No que diz respeito a relações, ok, com outras pessoas, não se esqueçam que do outro lado também está uma pessoa. E por vezes nós não compreendemos tão bem como achamos que compreendemos. Nem a nós próprios compreendemos tão bem quanto achamos que compreendemos, quanto mais a outra pessoa. Podemos ter imensa empatia e podemos tentar trazer ao máximo essa empatia, essa inteligência emocional e por vezes ainda assim não é suficiente, ok? Para compreender o que é que se está a passar na cabeça e no coração da outra pessoa e de que forma é que isso influencia a forma como agem para com nós próprios, ok? Faz parte, é o que é duro, principalmente quando são coisas desagradáveis que nós sentimos que advém dessa relação ou do término da relação e do tal pronto processo de luto, mas são coisas que, aliás, não são coisas, são oportunidades para crescermos e para melhorarmos imenso. Portanto, acredito que seja um mal que vem por bem e simplesmente temos uma abordagem mais otimista
mesmo que não seja tão realista, ajuda imenso e às vezes é exatamente isso que faz a diferença. E pronto, tenho que acabar agora. Até à próxima. Fui!